galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que todos vocês estejam com saúde. E vamos começar a falar aqui sobre mais um pouquinho de literatura, onde falar sobre quinhentismo. E eu sei que você, aluno atento, vai virar para mim e vai dizer assim: Babington, você já falou de quinhentismo quando a gente falou de renascimento? Sim, pequeno gafanhoto, você está certo. Eu falei de quinhentismo, mas quando eu falei de quinhentismo, eu falei de quinhentismo em Portugal. Agora nós chegamos finalmente na literatura brasileira. Finalmente de falar de quê? De Brasil. Ou de portugueses no Brasil. Ou de achar o Brasil, que já tinha sido achado. Ah, aí é muita história. Para não confundir minha cabeça e para me dar tempo de pensar, vamos fazer o seguinte. Vamos lá, chama a vinheta. Chama. Quinhentismo, galera! O quinhentismo representa a primeira manifestação literária do Brasil, que ficou conhecida como literatura de informação. Mas o que é isso, literatura de informação? A intenção dessa literatura, galera, não era ser bonita, não era ser poética. A intenção era simplesmente informar ao rei e à família real portuguesa aquilo que foi encontrado aqui. Eram relatos de achamento. Palavra feia, né? Achamento, até porque o Brasil já tinha sido encontrado pelos índios, né? Já tinha gente morando aqui. Então, não vamos entrar nesse detalhe não, porque isso é professor de história. Professor de história, Mestre Omar, é com você, não é comigo isso. Fica pesado para mim. Então vamos lá. É um período literário que reúne relatos de viagem com características informativas e descritivas. São textos que descrevem a terra descoberta pelos portugueses no século XVI, desde a fauna, a flora e o povo, os nossos índios, né? Vale lembrar que o quinhentismo brasileiro ocorreu em paralelo com o classicismo português, e o nome do período refere-se à data de início, 1500. Então, o Renascimento, também chamado de classicismo, é o quinhentismo português. E o nosso quinhentismo é chamado de quinhentismo. Lá o quinhentismo tem outros nomes. Aqui é só quinhentismo mesmo, ok? Vamos lá, vamos dar seguimento. Quinhentismo no Brasil, galerinha. Com a chegada dos portugueses em território brasileiro em 1500, as terras encontradas foram relatadas pelos escrivães que acompanhavam os navios. Ou seja, eles escreviam para os reis de Portugal, para o rei e a rainha, né, de Portugal, toda a família real, a corte, né? O que eles haviam encontrado aqui? Olha, tem árvores assim, tem bichos assim, tem gente assim, enfim. E essa era a primeira função dessa literatura, por isso literatura de informação. Assim, a literatura de informação foi produzida pelos viajantes do século XVI, no período do descobrimento do Brasil e das grandes navegações. Além disso, os jesuítas responsáveis por catequizarem os índios criaram uma nova categoria de texto que fizeram parte do quinhentismo, a literatura de catequese. Mas o que é isso? São poemas e textos principalmente voltados como peça teatral ou autos. Lembre que auto não é o contrário de baixo. Autos são aqueles textos em que aparecem, por exemplo, ligações de situações reais com aquela dicotomia céu e inferno. A pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, vai para o céu, vai para o inferno, tudo isso, ok? Isso aqui eu vou falar com isso com mais calma, tá? Enfim, e esse tipo de texto era feito em qual intenção? Na intenção de catequizar os índios, de fazer os índios recaírem para a fé cristã. Nesse caso aqui, a fé católica, ok? Já vem um padre falando da igreja católica. Calma, pequeno gafanhoto. Estou falando da igreja católica porque é a única que tinha na época, ok? Os principais cronistas desse período são Pero Vaz de Caminha, Pero Magalhães de Gandavo, Padre Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta. Esse Pero Vaz de Caminha foi o cara que fez a primeira carta escrita sobre o Brasil, ok? A gente vai falar sobre isso depois. Vamos dar seguimento então? Aí você me pergunta, então quais são as características do quinhentismo? São essas aqui, pequeno gafanhoto. Primeiro, crônicas de viagem. As crônicas de viagem são simplesmente textos que falam aquilo que acontecia durante a viagem, aquilo que foi achado, o que acontecia durante a viagem. Claro, essas crônicas
faziam toda a questão de enaltecer, de dar moral para os navegantes, ok? Textos descritivos e informativos, para dizer como é que era a terra, como é que eram as pessoas, como é que eram os animais, enfim, essas coisas. Conquista material e espiritual. Material é aquela coisa de você pegar alguma coisa da terra e mandar de volta para Portugal. E espiritual é aquela coisa de, eles servem a outros deuses que não fazem parte, né, da fé judaico-cristã, ou seja, da fé cristã. Então cabe a nós convertê-los ao cristianismo, né, convencê-los ao cristianismo. É isso aí. Linguagem simples. Gente, você não pode ficar rebuscando muita coisa dentro de um barco. E outra coisa, quando você tá na terra, quando você chega em terra, você não tem nada. Aqui no Brasil, na época, eram ocas, eram as coisas que tinha que ser construído tudo, tinha que ser preparado tudo. Então você não tinha tempo para ficar rebuscando a linguagem. E utilização de adjetivos. Se você está descrevendo algum lugar, você tem que adjetivar. Nem que seja isso é bonito, isso é feio, isso é pequeno, isso é grande. Enfim. Vamos dar seguimento, galerinha. Autores e obras do quinhentismo. Bárbaro tinha autores? Claro que tinha. Se alguém escreveu, tinha autor. Bárbaro tinha obra? Se alguém escreveu, tinha obra, né, gafanhoto? Vamos que vamos. Padre José de Anchieta. José de Anchieta foi historiador, gramático, poeta, teatrólogo e um padre jesuíta espanhol. No Brasil, ele teve a função de catequizar os índios, sendo um defensor desse povo contra os abusos dos colonizadores portugueses. Dessa maneira, ele aprendeu a língua tupi e desenvolveu a primeira gramática da língua indígena, chamada de língua geral. Olha só, já tinha gramática em 1500 e você não quer ler a gramática hoje? Pelo amor de Deus, né, meu? Suas principais obras são Arte de Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil, que foi lançada em 1595, e Poema à Virgem. Gente, olha só, quando você ouvir falar Poema à Virgem, não sei o que, por favor, não levem para a maldade, entendeu? É a Virgem Maria, mãe de Jesus. Lembre-se que ele era um padre, ok? A obra do padre José de Anchieta só foi totalmente publicada no Brasil na segunda metade do século XX. Eu falar após, né? Mas não. Foi na segunda metade do século XX. Vamos dar seguimento. Padre Manuel da Nóbrega, que não é o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça é Nossa. Meu Deus do céu, se alguém entender essa referência é velho, tá? Vamos lá. Padre Manuel da Nóbrega foi um jesuíta português e chefe da primeira missão jesuítica à América, Armada de Tomé de Souza, de 1549. Participou da primeira missa realizada no Brasil e da fundação das cidades de Salvador e Rio de Janeiro. Seu trabalho no Brasil foi catequizar os índios e suas obras que merecem destaque são Informação da Terra do Brasil, Diálogo sobre a Conversão do Gentil, Tratado contra a Antropofagia. Galera, se alguém ouvir uma vozinha ao longe, é minha filhinha pequena que está aqui participando, tá? Vamos lá, vamos dar seguimento. Para a gente fechar, galerinha, olha só. A gente falou de um pouquinho de tudo, mas tem que fechar falando do começo, né? Então tá aí, ó. Hashtag se liga. A Carta de Pero Vaz de Caminha é considerada hoje o mais importante documento a respeito do descobrimento do Brasil. Seu título completo é Carta a El-Rei Manuel sobre o achamento do Brasil. Pero Vaz de Caminha era o escrivão oficial do rei de Portugal, Dom Manuel I, e viajou com os outros tripulantes nas frotas de navios comandadas por Pedro Álvares Cabral, que chegaram até o litoral baiano em 22 de abril de 1500. Galera, olha só. Essa carta, ela nossa literatura, né? Ela não começou com uma coisa fantasiosa, mas também não começou com uma coisa muito real, porque teve muitas historinhas nessa carta. Na carta diz que eles viram sereias, dragões do mar, revoadas de pássaros que obscureciam o sol, tudo isso. Por quê? Porque a intenção era você enaltecer, você levantar a moral dos navegadores. E você fazer com que outras pessoas não quisessem vir para cá. Então, essa carta ela é importantíssima porque ela é a primeira tradução literária da nossa terra. Em compensação, ela não é totalmente real e nem
totalmente fictícia. Ok, galerinha? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham começado a se achar. E agora a gente vai ter um bate-papo. Como assim, Magno? Ora eu vou estar falando da literatura brasileira e ora eu vou estar falando da literatura portuguesa. Como é que eu vou saber? Simples, gafanhoto, eu vou te dizer. Pessoal, a gente está falando de literatura portuguesa, a pessoa está falando de literatura brasileira. E a gente vai se achar, tá ok? Fora isso, galera, eu espero que Deus os abençoe. Eu espero que vocês fiquem bem. Lembre-se sempre, vocês se cuidam por mim. Eu me cuido por vocês. E logo, logo, isso tudo acaba e a gente vai estar todo mundo junto. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Deus abençoe a nós todos, é claro. Chega aí. Eu fui. Partiu.